Buenas tardes, buenos días a todas y Boa todos. tarde, bom dia a todos e Diálogo todas, Educador para la Acción, nesse diálogo experiencias de educador economía creativa com en ciudades experiências educadoras. de economia Mi nombre es criativa Laura nas cidades Afonso, soy la educadoras. directora de Eu la sou Laura Delegación Afonso, diretora da Argentina de Delegação da Ciudades América Latina da Educadoras. Associação Toda Internacional de y Cidades gusto para Educadoras. dar É um bienvenida a prazer este dar as encuentro boas-vindas que a este deseamos encontro sea e rico, que sáctil seja, y esperamos que rico seja e interesante. rico para todos e que uma Como grande saben, troca de experiências. Como vocês já no sabem, disponemos de traducción nós simultánea. dispomos, nós Por temos tanto, en la parte interpretação baja simultânea, de la pantalla portanto, van a aí na poder parte baixa seleccionar da el tela, idioma de vocês podem preferencia en el que escolher o quieren idioma de escuchar. La preferência. traducción está disponible en A tradução español está y en disponível em inglés português e em según la espanhol. procedencia de nuestras ciudades aquí en América Isso de Latina. acordo com a origem de También cada uma das pedimos cidades que que fazem tengan sus parte desse cámaras grupo. Também encendidas pedimos que y que vocês tenham mantengan as sus câmeras micrófonos acesas e silenciados. que A mantenham través del os chat pueden hacer las microfones preguntas y desligados. comentarios que deseen Depois, todas as y perguntas e comentários que bueno, desejem y vamos fazer, a dar vocês inicio a podem este encuentro. escrever no Este tema de chat ou no economías bate-papo. creativas en las Este ciudades assunto da educadoras economia combina criativa na cultura en las cidade ciudades de América Latina como un tema combina as de cidades da interés América Latina com o tema para ser debatido entre las ciudades. para ser debatido entre as Y cidades. pensamos que E desde nós la visión de pensamos ciudades que, a educadoras que partir tiene la da ciudadanía missão das cidades como educadoras, que temos a amplia de missão educación y ampla de esa de la ciudad educação, como agente de educador pensar a y cidade como um agente responsable de sus educador políticas educativas, e la estar presente em todas economía as políticas creativa educativas, representa una a economia oportunidad educativa estratégica e para las criativa ciudades, representa uma oportunidade porque estratégica para as promueve el cidades, porque desarrollo humano, la promove o inclusión social e la desenvolvimento innovación. Todos de temas ação social e que de están inovação. contenidos en Todos nuestra esses temas Carta de estão Ciudades contidos na Educadoras, nossa Carta de el Cidades compromiso que Educadoras, como ciudades que é o asumimos. compromisso que nós, como cidades Y la educadoras, Carta tiene un assumimos. principio A específico Carta que tem um habla del derecho a la princípio que cultura, fala sobre o de direito promover este derecho a de la cultura y a la promover participación a de las personas cultura, a en la vida participação social, das en la pessoas promoción de la nas inclusión cidades, que y as el cidades sejam fomento como al sentido guia de e um pertenencia momento como também de convivencia, pertença e de especialmente consciência dos pensado y cidadãos. pensando E en é el proceso especialmente colectivo de formación de pensando nuestra no comunidad educativa. Por eso coletivo acá, en e nuestra na carta, les comunicação. invitamos a Tudo que nós lean y a reflexionar. convidamos a todos que También en la leiam carta a nossa carta. se Também remarca, na ¿no?, que la carta ciudad está educadora estimulará la salientado que as educación cidades crítica, educadoras creativa y la buscam a innovación participação y ativa e fomentará com el apoyo a las inovação, iniciativas e vai sociales a comentar través também o del apoio desarrollo personal, e o social y desenvolvimento académico. pessoal, Por eso cultural e incorporar la educativo de toda a cidade. perspectiva, Por isso, esta incorporar a perspectiva que estamos perspectiva, ou essa planteando, ¿no?, en las perspectiva políticas nas locales, implica políticas locais, reconocer este valor implica que tiene el reconhecer talento, os la valores que tem o diversidad, talento, la a diversidade capacidad de generar cultural, a empleo y capacidade de desarrollo gerar a emprego través de la educación. Las ciudades através educadoras do pueden trabalho que fazemos nas cidades crear estos educadoras. espacios de Temos um creación, de potencial formación, de de participación criação, de ciudadana formação y e de ciudadanos en representação todo, dos desde el cidadãos arte, del diseño, de e los medios em todos os digitales, sentidos de arte, educación de por el desarrollo design e de sostenible comunicação, y um del desenvolvimento desarrollo local. sustentável mais que En la nada. economía creativa E na integramos economia en las agendas criativa, los perfiles encontramos generales nas de agendas, em ecosistemas geral, colaborativos que os estimulen la ecossistemas innovación social, colaborativos na que formação estimular, que social, incentiven el cultural, emprendimiento que juvenil, la incentivem transformación a del rural en una transformação perspectiva das inclusiva y cidades participativa. e Por que haja eso pensamos que este participação. es un Por tema isso nós muy valioso, pensamos, muy e esse é um tema interesante, muy de acorde al muito principio que nos valioso plantea e de que está de ciudades acordo aos educadoras. princípios da Pensamos Carta de que Cidades también fortalece el Educadoras. Também aprendizaje achamos que isso basado en el fortalece a entorno, el aprendizagem em aprendizaje todos os experiencial sentidos y creativo de la e ciudadanía en pos dá um de trabajar potencial para para crear toda a una sociedad cidadania más e a resiliente possibilidade de y trabalharmos sostenible. juntos, de sermos Por resilientes e eso, que trabalhamos de en el uma día de maneira hoy sustentável. contamos con Por isso, la e sermos participación resilientes. de No dia tres de hoje, nós ciudades que contamos tienen com a una participação de três visión muy cidades interesante para que muito podamos interessantes, compartir, para que possamos nos está compartilhar acompañando e María que vai nos Fernanda Galeano acompanhar Rojo, que es la Maria secretaria de Fernanda Galeano Desarrollo Rojo, que é a Económico secretária de Administrativo de Desenvolvimento Medellín, Econômico da Colombia. Prefeitura de Nos Medellín, na Colômbia. acompaña Sabrina
Nos acompanha também Sabrina Slácios, Directora General que é de Cooperativas diretora-geral de Indústrias de la Criativas do Provincia de Ministério Buenos de Aires, Desenvolvimento ciudad Econômico do autónoma Governo da de Cidade Argentina, Autônoma de Buenos y Aires, na José Luis Argentina, García e também José Esperón, Luiz Garlícia subdirector de Esperon, Faros, subdiretor de Secretaría de Faros, Cultura del Secretaria de Gobierno de la Cultura, Ciudad de Governo da México. Cidade do Ellos México. tres dialogarán Eles y quien três vão será fazer um la diálogo e quem vai moderadora ser a guiará moderadora e que esta vai conversación durante esta comandar, tarde orientar essa que nos conversa e acompaña essas es apresentações e que está nos acompanhando Alejandra é Panuso, Alejandra que está aquí también Panoso, presente. que Ella está aqui es presente. investigadora, Ela é asistente del Centro pesquisadora, Nacional assistente do de Conselho CONICET, Nacional de doctora en Pesquisas Científicas e comunicación, Técnicas do magíster CONICET, en industria doutora de creativa y comunicação da Universidade Nacional posgrado de Rosário, en la mestre em Escuela de indústrias Bellas Artes culturais, y professora de belas titular artes, de la cátedra docente de Mercado titular da Cultural y cadeira Mercado, Creativo de Indústrias la Culturais e Facultad de Criativas, do curso de Humanidades Gestão Cultural da Faculdade de de la Humanidades e Ciudad de Artes da México. Universidade Nacional de Rosário. Así que le vamos a pedir Então, entonces a Alejandra vamos, que vamos, tome la vocês vão escutar a moderación Alejandra, vou y nos passar a guíe palavra a a Alejandra para que ela acompañarnos comande analizar esse la nosso encontro tertulia y e como que todos saben, tenhamos a tienen oportunidade de minutos escutá-los, para acompanhar e preguntar. depois Muchísimas conversarmos gracias. sobre toda a temática que vai ser Paso apresentada la aqui. Muito palabra a Alejandra. obrigada e passo a Bueno, palavra para a muchas Alejandra. gracias Muito y gracias a todos y todas. Obrigada a todos e todas. Internacional de Ciudades A Educadoras y a su Associação Internacional delegación de en Cidades América Latina Educadoras por e el a Delegação para espacio a América y Latina por también esse por dejarme espaço e ser por parte de este diálogo. fazer parte, ser Me parece convidada para sumamente fazer parte deste interesante en el diálogo. marco de É estos muito interessante intercambios que que vienen nestas haciendo trocas que vocês se vêm pueda abrir fazendo el possa se espacio abrir o para pensar espaço para y pensarmos actualizar e conceptos y ideas atualizar en torno a conceitos, la economía ideias sobre creativa, a economia que criativa seguramente también la e com pueden conocer certeza o vocês la han devem escuchado conhecer nombrar, ou sobre todo en ouviram falar América sobre Latina isso, principalmente na como América economía Latina, naranja, como y economia sobre todo laranja, poder e pensar ese rol também poder estratégico pensar o de este papel aspecto estratégico para las ciudades deste tema educadoras para as y cidades un poco en línea con educadoras lo que venía e também comentando relacionado com o Laura que Alfonso, falava Laura sobre todo Alfonso, pensando en el principalmente pensar desarrollo no sostenible, desenvolvimento inclusivo y sustentável, centrado en personas inclusivo e que centrado nas promulga un pessoas poco que la economía promove creativa. a economia Y criativa. en este tipo de ciudades Neste tipo de educadoras, cidades considero que es el educadoras, eu aprendizaje acho que a permanente y la aprendizagem participación permanente, a ciudadana participação son cidadã, pilares fundamentales são de os ella. pilares Bueno, la fundamentais economía disso. puede A economia pode puede também ter uma articularse articulação y es posible, y es e a é partir de este medio para possível, e a mejorar partir la deste calidad meio, de que los pode-se ciudadanos y melhorar a promover qualidade de equidad vida dos entre ellos. cidadãos e promover Como a sabrán, bueno, equidade entre UNESCO eles. ha dado O algunas Unesco pistas en este já deu sentido, algumas ya que pistas neste manifiesta que la sentido, economía manifestou que a creativa es economia una herramienta criativa é uma fundamental para ferramenta el desarrollo fundamental para o sostenible y el desenvolvimento diálogo sustentável intercultural e o y la diálogo inclusión social, intercultural e a inclusão y es a social, través de distintas e é através publicaciones, de várias iniciativas y publicações, resoluciones que ha ido iniciativas e llevando resoluções adelante que que invita a fez a pensarla Unesco, que a la convida a pensar na economía economia creativa criativa o economía naranja, como más ou le a guste, economia no laranja, como solamente vocês gostem no mais, solo não como su valor somente simbólico, como sino o también valor su valor simbólico que tem, mas económico também o valor y econômico sobre todo empezar e a pensar las principalmente começar a políticas en pensar clave nas de desarrollo y políticas em específicamente de chave de desarrollo sostenible. desenvolvimento, principalmente em Bueno, hoy desenvolvimento vamos a, sustentável. como les Hoje mencionaba, vamos, vamos como a já recuperar falou distintas Laura, vamos experiencias recuperar algumas particulares en experiências ciudades particulares educadoras de la región específicas das cidades que ya educadoras da vienen região, trabajando en que esta já estão lógica trabalhando y nesta lo que lógica les decía, marcos de economia conceptuales, criativa pero para también pensar empezar marcos a pensar lo em creativo y la conceitos e innovación. também o criativo e a Y la inovação. idea es poder E a ideia llevar é poder estos planteos o un poco fazer ou estas pensar o que experiencias essas al cidades resto estão de las fazendo para o ciudades resto das educadoras que cidades integran la red educadoras que y fazem parte da rede pensar estos e aspectos pensar que os nos temas permitan empezar a e repensar el os diseño aspectos de para proyectos, pensar de no programas design, no y planejamento de fundamentalmente de las políticas programas en clave e de das fomentar y políticas em formar chave de empleos, de fomentar e vincular el sistema educativo con el projetar o sistema productivo y educativo lograr com o reducir produtivo desigualdades e y reduzir desarrollar una ciudadanía desigualdades más e activa. desenvolver uma Así cidadania que en mais esta clave ativa. ahora Nessa vamos a chave, hacer un primer nesse bloque caminho, vamos fazer o que primeiro más o bloco, menos son 7 que mais ou minutos menos são 7 minutos para integrantes todos os que van a empezar a contar integrantes sus que experiencias. vão contar as En primer lugar, experiências. Em primeiro le lugar, invito a vamos María Fernanda convidar Galeano Maria Rojo, Fernanda Galhardo Rojo, secretaria del
secretária de Desenvolvimento Econômico de Medellín, da cidade de Medellín, para que apresente a sua experiência. Muito obrigado, Alejandra. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Para nós desde Medellín. Esta foi uma das grandes apostas, porque nasce primeiro de maneira orgânica, mas definitivamente hoje em dia concentramos-nos em ser uma capital criativa, não somente tenha potencialização do talento, mas também que esteja conectado com as empresas da cidade. Medellín é uma cidade que mudou a sua história. Isso fez com criatividade e talento, transformando a sua narrativa e principalmente com histórias que inspiraram o mundo. Medellín, na década dos 90, foi a cidade mais violenta do mundo, com taxas de assassinato e crimes mais altas do mundo, e isso permitiu conhecer o fundo, entender que com resiliência e processos de transformação e principalmente conexão e trabalho em equipe entre diferentes atores do público, privado, academia, sociedade, podíamos nós ir para frente, sair adiante desde Medellín, desde a prefeitura. Temos no nosso plano de desenvolvimento, temos uma aposta de Medellín criativa, como capital criativa. Vou compartilhar algumas desses projetos. Uma ser um distrito cinema, como poder ter um pop audiovisual na nossa cidade, ou seja, um lugar para poder fazer filmes e potencializar os talentos do audiovisual. Conectado com isso está também a comissão fílmica, com isso que tem a ver com competência para o distrito cinema, para promocionar. A Medellín Criativa também tem a ver com distritos criativos. Nós temos hoje 3 áreas criativas: acompanhamento de empresas, a internacionalização e todo o plano que dá o guia para internacionalizar as nossas empresas. Formação e emprego. Alejandro, você falou sobre essa questão, como conectar com a cidadania, com o cidadão e a cidadã, como para gerar renda, e que seja uma aposta para potencializar o talento e que tenha um propósito, que tenha uma razão de ser, tá? A questão cultural, mas também que tenha um propósito de gerar oportunidades para poder melhorar a indústria criativa na nossa cidade. A Cinemateca do Distrito, aqui todas as atividades de formação, circulação, o arquivo audiovisual, a rede de práticas artísticas e culturais, onde nós o tempo todo fazemos, desde a Secretaria de Cultura, incentivando, acompanhando os talentos culturais. Temos as casas de música como locais de encontro e os eventos, como nós fazemos que circulem e exibimos, e há mercados e festivais e missões que também permitem ter uma dinâmica nesse ecossistema. Temos em Distrito Cinema uma das grandes apostas atuais do plano de desenvolvimento que temos mais de 20 produtoras audiovisuais nacionais e internacionais que escolheram Medellín, que passaram por Medellín e que depois voltam também para produções de oficinas internacionais. Estamos fazendo muitos seriados e também mais de 46 projetos que foram beneficiados e 3.000 pessoas com inteligência artificial, design sonoro, produção audiovisual, desenvolvimento de videojogos, entre outros. Isso é fundamental para nós, porque é muito orgânico na nossa cidade, começou a gerar, tem outras institucionalidades de formação para potencializar o talento.
Sobre incentivos, somos a única cidade no país, na Colômbia, que temos incentivos ao cinema e audiovisual para fortalecer nossa indústria local, mas também para trazer e para ajudar que o nosso sistema criativo tenha uma posição internacional, desde cultura também. Temos estímulos para a arte e cultura, temos os dois projetos, desenvolvimento da indústria audiovisual também. Sobre Hub Audiovisual, Medellín é uma cidade que vocês são convidados, produtores chegaram nessa cidade por diferentes fatores, como o clima, esse céu azul que vocês podem ver na fotografia. Temos muitos locais para fazer filmagens, espaços para filmagens diferentes, para que se veja a cidade, mas também para gerar um impacto em matéria de questões econômicas, financeiras e questões de turismo, como hotelaria, em temas de alimentação, transporte, geração de emprego direto e, ao mesmo tempo, também fazer maior esse sistema local que seja compatível com a costa que nós temos. No ano passado, fizemos com a Câmara de Comércio de Medellín a iniciativa de Cluster das Indústrias Criativas. Nós identificamos fizemos um estudo com a Câmara de Comércio e identificamos que, entre as estratégias cluster, tem a cidade, e temos 8 clusters, encontramos a indústria como emergente na cidade e também que devíamos priorizar 3 subsetores que maior crescimento estavam tendo, que são música, cultura ao vivo e audiovisual. Aqui temos um impacto de ao redor de 6.000 empresas identificadas em uma base de 118.000, mas nesses subsetores encontramos maior crescimento que a média do resto da economia. Maria Fernanda, se você puder fechar, estamos no tempo já. Rapidamente, Medellín Music Lab é uma posse de formação, laboratórios para refletir um pouco a formação de talentos e a formalização são temas em que estamos nos concentrando para a indústria. Muito obrigado. Muito obrigada, Maria Fernanda. Antes de começar com a nova apresentação, eu gostaria de avisar a todos que lembrem que essa transmissão está sendo com interpretação simultânea, e se vocês precisarem, podem ir ao ícone do globo fazendo clique e escolher qual o idioma que vocês precisam, português ou espanhol. Também, se tiverem perguntas, podem ir escrevendo no chat, no bate-papo do Zoom. E agora vamos apresentar a Sabrina, que é a diretora-geral do Ministério de Desenvolvimento da Prefeitura de Buenos Aires, com sua apresentação sobre a estratégia de economias criativas diárias de Buenos Aires, da cidade de Buenos Aires. Passo a palavra a ela. Muito obrigada a todos e a todas. Começo, então. Aqui só alguns dados que eu vou ser breve, porque eu sei que temos pouco tempo para mostrar a dimensão da economia criativa que é gerada na cidade de Buenos Aires. 187.496 postos de trabalho, e essa é a razão pela qual nós, como cidade, temos um dos setores da economia criativa e que são vitais para o desenvolvimento. Portanto, temos uma estratégia de formação no que diz respeito à economia criativa, segmentada, se quisermos dizer, como beneficiários de jovens, profissionais e também interessados. O que se refere a jovens, contamos uma experiência recente de julho do mês próximo, que nós vamos inaugurar o primeiro TUMO, é um centro de tecnologia de criatividade para jovens que nascem na Armênia e logo são extrapolados a outras cidades do mundo, como Berlim,
que já têm Tumos, París, seus Los Ángeles está por túmulos, tener, Paris e Japón Los y Buenos Angeles, que Aires também já serán las estão por únicas ter, e ciudades Buenos por Aires ahora será a del mundo única que tendrán cidade tres do centros de mundo que tecnología y terá 3 creatividades centros de para jóvenes en criatividade e el sur de la tecnologia ciudad, para en el centro de la jovens ciudad, no sul y da uno en cidade, el também no norte de la centro da ciudad. cidade, e Estos outra no centros de norte da tecnología y cidade. creatividad Esse para centro de jóvenes criatividade e son tecnologia centros de para formación, jovens de são educación centros de no formal, formação e de donde educação não jóvenes de formal, 12 a 18 onde años jovens pueden de acceder ahí 12 até mismo y 18 anos formarse en podem disciplinas acessar en e se sectores formar de la em economía disciplina em creativa, setores da economia criativa, cruzando ese saber y ese know-how con cruzando os tecnología de sabores e o vanguardia y know-how a com su vez con un tecnologia un de enfoque vanguarda e com pedagógico um muy enfoque innovador que está pedagógico muito basado en inovador, baseado autoaprendizaje, na independencia autoaprendizagem, y aprendizaje basado en independência e proyectos. aprendizagem Aquí tenemos algunas baseada em fotos para projetos. presentarles, les Aqui eu queríamos mostro traer algumas cómo se fotos caracterizan que eu estos túmulos, gostaria ya de sea trazer para que vejam la como se estética caracterizam esses de la ciudad túmulos de e a Buenos Aires estética en desses túmulos particular, na tendrá cidade de 8 Buenos disciplinas Aires. y Vão apuntará ter el 8 primero a tener a disciplinas 6.000 que jóvenes visam en a su 6.000 funcionamiento. Será jovens totalmente funcionando nesse gratuita espaço, y tendrá formación en totalmente animación, gratuito, com desarrollo de formação de videojuegos, música, animação, de robótica, videojogos, cine, música, diseño gráfico, robótica, modelado de 3D, cinema, impresión de 3D design y gráfico, programación. também modelagem em En lo que se 3D. refiere a la formación E o que del se arte refere à vinculada con la economía formação creativa, vinculada tenemos com a propuestas economia para el criativa, sector temos para propostas quienes ya están para o trabajando, para setor de profesionales que quem ya já está están trabalhando, ou trabajando en profissionais distintos que já estão sectores de la economía trabalhando em creativa, diferentes pero áreas da necesitan en economia su trayectoria criativa, mas que profesional algún precisam, tipo de na sua trajetória actualización. profissional, algum Los tipo cursos de que nosotros estamos atualização. brindando, las Os formaciones cursos que nós virtuales estamos que oferecendo de realizamos, pero también formações algunas virtuais, presenciales, las também diseñamos en a conjunto con presenciais, el sector são privado, desenhadas em conjunto pymes, ou preparadas empresas, em conjunto cámaras, com os setores justamente para privados, entender com qué tipo de capital câmaras, humano que están possam necesitando, entender que cuáles son tipo las de nuevas capital herramientas que humano necesitan estão de ese sendo capital humano, y necessários nosotros e desde que el tipo Gobierno de de la Ciudad de Buenos ferramentas Aires precisam. poder E desde o brindar governo de Buenos constantemente Aires, ese tipo de nós podemos actualización ver profesional constantemente vinculado qual con los tipo sectores de de la economía atualizações creativa. vinculadas com os setores da Aquí economia tenemos algunos de criativa los que são ejemplos que hemos necessários. hecho Aqui nós temos formaciones para alguns el dos sector exemplos, audiovisual, fizemos para formações música, para o setor videoclips, audiovisual, para streamers, videoclipes, entre músicas, otras. streamers, Y por último, entre en lo que outros se mais. refiere E a por último, no aquellos que que tem a quieren ver trabajar y com desarrollar su carrera aquelas pessoas que profesional o su querem carrera laboral en la trabalhar ou industria creativa desenvolver o en seu sectores de las curso industrias com creativas, el habilidades da gobierno de la ciudad de indústria Buenos criativa, Aires o governo da cuenta cidade de con la Buenos Agencia de Aires Habilidades para el Futuro, possui que son agências justamente com propuestas habilidades para educativas o que futuro. São promueven el propostas desarrollo de habilidades educacionais que laborales propõem para o todos los que hacen desenvolvimento de creatividad en habilidades de empresas. trabalho Son para formaciones que as se ofrecen a empresas. lo São largo en formações que toda se la ciudad, oferecem ao en longo más de de todas as 160 cidades, em sedes, mais de que también 160 cuentan con sedes, que também tecnología, possuem talleres, tecnologia, cuestiones, oficinas, digamos, como entre muy outras adaptados a questões las que necesidades estão que van teniendo adaptadas às el necessidades que vão mercado. Y surgindo vale la no pena destacar mercado. aquí E que vale a no se pena requiere ningún salientar tipo de que não se formación requer nenhum previa. tipo Muchas de veces son formação cursos de oficios prévia. vinculados con las Muitas vezes industrias são creativas, cursos pero de que, ofícios pero que se vinculados com as necesitan indústrias alta criativas, demanda mas que de precisam, este tipo e de há uma perfiles alta en la ciudad de demanda Buenos neste Aires. tipo de perfil Así na que con la cidade de Buenos Agencia Aires. de E Habilidades que para el com a Futuro agência de se brindan habilidades para o cursos de futuro, formación y nós de oferecemos actualización esses laboral cursos de para aquellos que atualização quieran e de insertarse en el ferramentas para mercado todos laboral aqueles que queiram en la ciudad inserir-se de no Buenos Aires y en mercado de diferentes trabalho na cidade de sectores de la Buenos economía Aires creativa. e também em outros Bueno, setores de economia creo que fue criativa. menos de lo Eu esperado, acho que foi pero menos la do idea que era vocês presentarles esperavam, a mas a grandes ideia era rasgos la apresentar estrategia que tenemos y em los distintos tipos de é, beneficiarios a los que grande orientamos en la ciudad de modo Buenos os Aires. benefícios que Así nós que muchísimas colocamos à gracias y disposição da luego habrá cidade de lugares para Buenos preguntas. Aires. Muy buenas, Agradeço Sabrina. muito Gracias por e espero aceptar as el tiempo. perguntas depois. Ahora vamos a Agradeço, pasar con Sabrina, a nuestra sua última apresentação. Vamos presentación para apresentar a cerrar nossa este primer última bloque, que es con palestra José Luis para fechar Galícia esse Esperón, bloco, que subsecretario de José Luiz Faros de la Galícia, que é Secretaría de Cultura subsecretário do de la Faros, da Ciudad de Secretaria de México, Cultura da que Cidade va a do México, presentar la que vai experiencia Fábrica de apresentar uma Artes y experiência sobre Oficios fábrica de FATOS. artes e ofícios fatos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la Boa tarde a invitación. todos, obrigado pelo Para convite. nosotros es un honor poder Para estar nós é hoy uma el honra día poder estar aquí con hoje ustedes este aqui día. com vocês, Y bueno, compartilhando para nossa iniciar, experiência. Para começar, quisiéramos
eu gostaria de decirles, ¿no?
dizer los faros actualmente que os están faros conformados a partir de atualmente una red são de fábricas de artes y feitos oficios com uma rede de en fábrica de artes e prácticamente ofícios 8 espacios em y 8 con 3 centros espaços, culturales com 3 en centros toda la Ciudad de culturais México. em toda a cidade Estos do faros o México. estas fábricas de artes y oficios tienen como Essas antecedente fábricas de artes e directo la ofícios creación del têm como primer faro, antecedentes que a fue el Faro de criação do primeiro Oriente en el faro, año que é o 2000, Faro de Oriente, no ano el cual 2000, surge a partir que de surge que a el gobierno de partir la Ciudad de de que o México, governo o el da gobierno del cidade do Distrito Federal en México, ese entonces, nesse momento logra o tener governo do a su Distrito primer Federal gobierno teve elegido o de primeiro manera governo democrática en el año escolhido, foi 97, eleito de en el maneira democrática em 1997. Anteriormente 97. de eso, Antes el disso, gobierno de la o ciudad o del governo da distrito cidade ou era do regido por distrito un regente, el cual tinha um era regente puesto por el presidente de la e República era en colocado turno. Y es pela en el año presidente da 97 cuando se República. É crean las leyes somente em necesarias para que 97 la que ciudadanía pueda mudam as votar y leis elegir e a cidadania quién era su começa primer gobernante. a Es el ingeniero votação Cuauhtémoc e Cárdenas Solórzano, escolhe el primer os seus governantes. gobernador de la ciudad o jefe de gobierno. Isso Él es aconteceu em parte de 97, que la o izquierda primeiro mexicana pessoa y escolhida foi a durante ese esquerda, que foi tiempo escolhida em crea él el 97. Instituto de Durante esse Cultura de la Ciudad tempo, de ele México y nombra a dos poetas cria a cargo de él. Uno e, es el e- maestro e tem Alejandro 2 Aura y el poetas, maestro Alejandro Eduardo Auras Vázquez Martín. e Eduardo Vargas Y ellos Martins, en que são conjunto 2 con un poetas programa que se que llamaba estão Jóvenes por la fazendo, Ciudad, com um programa de crean y jovens pela diseñan lo que es la cidade, primera criam e fábrica de desenham artes y oficios. a primeira fábrica de La artes e idea era ofícios. descentralizar A la ideia oferta era cultural en la Ciudad descentralizar de a oferta México, cultural na cidade do dotar de una México, serie de servicios trazer educativos, alguns serviços talleres y servicios educacionais, culturales a una zona oficinas e serviços marginada de la culturais ciudad, a áreas que es la marginais da alcaldía cidade, Iztapalapa, que en el e año a 2000 Palaca, era, que bueno, no ano sigue de siendo hasta el 2000 e momento la continua alcaldía más sendo poblada de la Ciudad a, de a México, alcaldia con mais cerca de pobre na cidade do 1.800.000 México, personas. com 1.800.000 Y pessoas. aparte, en ese E, momento era além una de disso, las nesse momento, era alcaldías o uma delegaciones con das más alto áreas índice de com mais alto narcomenudeo, índice problemas de de violencia, problemas de drogadicción, violência, drogadição, sobrepoblación, un nivel com educativo que no superpopulação, llegaba hasta níveis el sexto año de educacionais primaria. com Y es en problemas. esse E é espacio o en esa nesse alcaldía donde espaço, se decide nessa hacer esta área primera que fábrica de artes y decide-se oficios. fazer a primeira Se fábrica inician de con artes e 30 ofícios. talleres Inicia-se com de 30 artes y oficinas de oficios para artes jóvenes, e sobre ofícios para todo, jovens, pensando en esa principalmente, población, pensando nessa pero população, hay una gran mas demanda há también uma de parte de grande personas demanda adultas, niños, de pessoas adultas e de crianças, infancias, de personas, todas as infâncias, adultos mayores demandando também de atención. Y idosos esos que primeros talleres, demandam 30 atenção. Então, talleres, se esses primeiros ofertan no 30 solamente para oficinas são los niños y oferecidos não los somente para jóvenes, sino también se crianças abren e para todas jovens, las mas edades. também Se para crean los todas as primeros idades, e se 15 criam primeros os talleres primeiros infantiles. oficinas A lo largo infantis del também. tiempo, Ao prácticamente a longo los do 4 tempo, años de aos haber 4 nacido el anos espacio, de que nasceu o la espaço, oferta de talleres se había duplicado a en cerca de oferta 60 de talleres de oficinas artes y oficios. Se tenía duplicou-se ya com 15 talleres 60 infantiles. oficinas. Se hacían una Tinha serie muitos de infantis eventos e uma série culturales, de desde eventos culturais, exposiciones, de exposições, presentaciones de danza, teatro, música. apresentações de dança, Se teatro, inauguró un música. primer Foi espacio inaugurado o primeiro multimedia, que es espaço el Clubhouse, multimídia, que é o en el Clubhouse, año no ano de 2004. em Nos 2004. llega la propuesta de la Red Mundial Chegou del a Clubhouse de proposta da abrir un Rede centro Mundial do multilab Clubhouse en la de Faro de abrir Oriente. no Faro de Nosotros con gusto Oriente, uma aceptamos. Ese casa. Nós espacio es aceitamos, un e esse espacio espaço é que um espaço financiaba la que Red Mundial de foi Clubhouse financiada pela a Rede partir Mundial del de Museo de Clubhouse Ciencias de e a Boston, partir el de Tecnológico museus de de ciências de Massachusetts Boston, y do Tecnológico de hay Intel. Massachusetts e En ese Intel. espacio venimos a Nesse fortificar la oferta cultural espaço, o la oferta esse espaço multimedia veio en el Faro de melhorar Oriente, a ya que se oferta tenían no talleres Faro, muy porque tradicionales y que tínhamos actividades oficinas artísticas, sobre tradicionais e todo atividades de artísticas, corte de danza, teatro, música, dança, teatro, música, artes plásticas, pero no nos metíamos con las artes cuestiones plásticas, multimedias, fue hasta mas que llegó este espacio, multimídia cuando se empezaron a não diseñar tínhamos también ainda, até que talleres chegou esse espaço e de começamos a robótica, desenhar oficinas de animación, robótica, diseño, animação, design eh, y, y otras e nuevas outras tecnologías que tem fueron a novas fortificar el trabajo que tecnologias se que realizaba fizeram en el Faro melhor de o Oriente. trabalho que era En el feito no año Faro de 2005, Oriente. a No raíz del ano de resultado que estaba 2005, teniendo este primer devido espacio ao cultural resultado en que esta estava zona, tendo
essa el gobierno de área. la ciudad decide O abrir governo otros da 3 cidade faros decide abrir outros en 3 faros poblaciones em también populações carentes de servicios carentes culturales, de carentes serviços de culturais, infraestructura de social infraestrutura social, y se ubican en las alcaldías de que Tráhuac, estão Milpa Alta y la em Gustavo 3 Madero, en zonas de áreas difícil da acceso y cidade sobre do todo en México, zonas áreas periféricas que no difíceis, tuvieran periféricas, que não una gran têm infraestructura uma cultural. Ahí se grande ubican infraestrutura estos 3 faros. cultural, e En el año nesses espaços estão nos 2015 3 al año faros. No ano de 2015 2021 até se abren otros 4 2021, recintos abrem-se más. 4 faros mais. De hecho, lo que se hace es que uno de De estos fato, o que é recintos, el Faro realizado é que um Aragón, desses faros, o Faro se Aragão, piensa en un é espacio que pensado fuera num dedicado espaço no que fora solamente a todas las dedicado não cuestiones somente a todas as artísticas y questões culturales que se hacían artísticas e comúnmente en todos los culturais que eram faros, sino que feitas se em todos lleva os faros, mas a também ser un que se espacio leva um dedicado espaço completamente a las dedicado producciones completamente às cinematográficas, en produções buscar de oficios cinema, que para tuvieran buscar que ver no ofícios que solamente con la tenham a ver realización não de la somente com a dirección de cine, realização da sino direção más bien en de los oficios cinema, tradicionales mas como também os era ofícios el tradicionais, maquillaje, como maquiagem, diseño de arte, la design de escenografía, arte, la cenografia, iluminación, que iluminação, pocas veces se veía que eso en las poucas escuelas de vezes cine. foi Más bien en las feito escuelas ou de cine via-se lo que esses se cursos nas pretende es escolas de cinema. Na la escola de cinema dirección, ¿no? pretende-se a De direção películas, toda esta do cuestión, pero se filme, dejan de esse lado tipo todos de los procesos questões, tradicionales. mas deixa-se de Si lado podés todo esse ir tipo de cerrando. questões. Sí, bueno, y en el año E 2020 no ano de se incorporan otros 2020, 3 centros culturales a incorporam-se la red de 3 centros fábricas de artes y culturais, oficios, a rede de también artes e en la alcaldía ofícios Cuauhtémoc y en la em alcaldía Cuauhtémoc e Benito Juárez, las cuales también em tenían Benito Juárez, que também otras eram características, outras pero que eran características, espacios mas que que eram sirvieron a la red espaços para que fortificar su serviram para a oferta rede cultural. para Actualmente la red ter de melhor faros oferta cuenta cultural. con cerca de Atualmente temos 1.300 talleres que se dan en artes y oficios 1.300 y se atiende a una oficinas de artes población e de cerca ofícios de e atendemos 17.000 uma personas população de en todos sus 17 talleres, mil aparte de pessoas em ofrecer todas as cerca de oficinas, 3.600 para actividades além de culturales al año, 3.600 atividades con culturais cerca ao de ano, 250.000 personas que asisten a todas esas muitas pessoas que actividades. Muchas assistem a gracias. essas atividades. Muito obrigada. Bueno, gracias a todos. Y la idea Muito ahora obrigada a es generar todos. un E o segundo que bloque, vamos ver agora é gerar o en segundo donde bloco, la idea es que cada onde uno de a ustedes ideia é que pueda ir cada um de compartiendo vocês possa ir aprendizajes y compartilhando experiencias que aprendizagens, fueron fortalezas identificando en do este que vocês proceso foram de realización de estas identificando com esses experiencias. processos de Ahora vamos a cambiar un poco el orden. implementação La desses idea es que sistemas e vamos vendo sean por 5 minutos ordem, então, por... e que seja Entonces, 5 minutos cada um com as le voy a suas dar la experiências. palabra a Sabrina, Primeiro eu vou passar a luego palavra a a José Luis Sabrina, y por último depois a seguimos José con el Luiz e bloque. por último a Maria Fernanda, nessa ordem. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Bem, todos. Yo muito aquí obrigada a tengo todos. Eu un aqui papel conmigo tenho um para contarles papel algunos de los com aprendizajes algumas questões que eu quero que estuvimos contar sobre as pensando para aprendizagens que nós estivemos compartirles, también pensando para teniendo en cuenta que muchos de compartilhar ustedes, com o la vocês, mayoría de ustedes, levando em al conta que a igual que yo, maioria de trabajan vocês, en igual que gobiernos eu, municipales o trabalha em nacionales. governos municipais Entonces ou me parece que, nacionais, então eu bueno, acho que tenemos que experiencias temos y aprendizajes para experiências e compartir desde ese punto de aprendizagens a vista. serem En compartilhadas primer a partir lugar, deste ponto lo de vista. fundamental Em para primeiro poder lugar, o fundamental realizar para cualquier poder estrategia a realizar escala qualquer ciudad o estratégia em proyectos escala de grandes, bueno, cidade ou en algunos projetos casos pueden grandes, ser no caso de nacionales, pero vocês, bueno, aquí estamos talvez focalizados nacionais, sobre todo mas pensando en escala principalmente ciudad, es em la escalas de articulación cidade, é a interministerial. articulação Muchas veces interministerial. la burocracia y Muitas la división de vezes, a ministerios o burocracia, secretarías divisão de hace que ministérios ou de los secretarias, proyectos, faz com que os si se hacen desde un projetos solo área, cuando se existen faz muchísimas através otras, de pierden uma área fuerza. só. E Así que existem el muitas primer, tal outras que vez, poderiam participar. aprendizaje que Então, tengo para compartir con a primeira ustedes es la unión aprendizagem que eu hace la gostaria de fuerza, compartilhar com la vocês é que a estrategia união é que de faz a transformación de la força. economía A creativa de la Ciudad de estratégia Buenos é a Aires involucra formação a muchísimas e que áreas, desde Cultura, envolve Gabinete de muitas Ministros, áreas. Ministerio de Desarrollo Económico, Ministério el de Ministerio de Desenvolvimento Educación, el Econômico, Ministerio de Ministério de Cultura, Educação, entre de otros. Cultura, entre El segundo outros. aprendizaje A que segunda queríamos compartir con ustedes aprendizagem y que eu lo que gostaria de nosotros vemos es compartilhar cómo com la vocês é o que creatividad puede vemos, ser é un motor de como a inclusión. criatividade Inclusión pode en lo que ser um se motor refiere de a inclusão. mercados Inclusão no laborales, que se refere inclusión ao de mercado de jóvenes, trabalho, inclusão de no solo en el mercado jovens, laboral, sino não só no también en mercado el de despertar trabalho, de mas também saberes, nesse despertar de de poder
poderes, de poder melhorar suas capacidades através da vinculação com setores ou ligados a ofícios que podem ter que ver com o que fazem. E o por último, que é similar ao primeiro, que é semelhante ao primeiro que eu comentei, e que tem a ver não só do público com o público, mas a simulação do público com o particular. Adaptar tudo o que tem a ver e conversar e projetar em conjunto o que tem a ver com as estratégias de formação, as demandas reais, as atividades reais que o ecossistema produtivo das cidades que nós habitamos requerem. Escutar diferentes indústrias, escutar câmaras, sentar com as universidades, armar mesas setoriais e intersetoriais, interdisciplinares, para que possam ver a concretização de políticas públicas para que sejam eficientes. Isso é tudo que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada, Sabrina. Agora vamos escutar o José Luiz. Muchas gracias, Alejandra. Obrigada, Alejandro. Decirles que todos los faros Eu gostaria son, de dizer que los centros todos os culturales faros de la são Ciudad de centros México, culturais son da espacios Cidade do gratuitos México, que são pertenecen al espaços gobierno de la Ciudad de gratuitos que México, pertencem pertenecen a la ao Secretaría governo de da Cultura cidade. de la ciudad, A están Secretaria de Cultura da incrustados cidade dentro de la Dirección estão General de na Vinculación Direção Cultural Geral de Comunitaria. Vinculação Cultural Eso Comunitária, hace que e isso faz tengamos com que que trabajar de tenhamos manera que trabalhar de conjunta, maneira no conjunta, solamente con não somente las cuestiones de com gobierno, sino questões do también governo, mas também con com diversos questões actores diversas regionales o e atores comunitarios regionais de e las zonas donde los comunitários faros das se áreas alojan. onde os Por faros lo estão regular, cada faro ha sido alojados. pensado Em geral, cada en faro desarrollarse foi en estos desenvolvido puntos de em pontos de difícil situación tanto económica, que tem social situações difíceis, y econômicas, educativa, sociais, pero se han educacionais, trabajado de manera mas conjunta con também foi actores trabalhado de culturales de maneira las mismas conjunta com zonas atores en los cuales dessas se áreas, circunvencinan. nos quais Todos estão los talleres os que se dan y las vizinhos, actividades todas as oficinas que acontecem son de carácter no formal, pero eso no quiere são decir de que no caráter sean não formal, formativos. mas não quer dizer que não sejam Actualmente, formativas. lo que tenemos es Atualmente, o que que a nós partir temos de são, de todo este trabajo que se ha a realizado partir en de los todo o talleres, trabalho que está se han sendo realizado conformado nas diversos oficinas, foram colectivos de conformados trabajo que se coletivos de han trabalho ido que estão profesionalizando poco a sendo, poco que foram y sendo formando profissionalizados aos poucos e formando compañías que puedan realizar desde companhias que obras de podem teatro, realizar desde conciertos peças de musicales teatro, o concertos, cuestiones de danza. ou também Algo muy sonado dança en los e colectivos que algumas tenemos outras trabajando dentro de questões los que faros acontecem son las nos cuestiones faros, são monumentales. Se han as questões dedicado monumentais. muchos de los faros y centros culturales Dedicaram-se muitos a dos producir faros e grandes centros culturais a piezas produzir para grandes exposiciones, no peças para solamente exposições, não en sus propios somente recintos, sino em afuera, seus con lo cual com generan próprias una actividad comunidades, também económica muy fora. Isso importante gera para atividades ellos mismos econômicas y importantes para para los eles espacios en próprios donde e están para os involucrados, espaços onde eles ya estão que se envolvidos. trabaja bajo proyectos Trabalha-se y al a partir de momento de que projetos e no un momento em colectivo que se que ha um conformado dentro del coletivo espacio conformado hace uso de dentro do las espaço instalaciones, tiene que utiliza as aportar un instalações, tem recurso al que mismo espacio, trazer no recurso ao espaço solamente, no es também, de não manera somente, não é física, sino más bien física somente, en mas manera de também, mas pode ser materiales de o forma de especie que materiais pueda ou em servir a espécie, otros que talleres possa servir a para outras oficinas para realizar para a otras actividades realização productivas. que De esta manera hemos esse ido espaço tem. trabajando en la Nós conformación de estos trabalhamos dessa colectivos y de forma estos proyectos para culturales conformar os que se han coletivos e os involucrado projetos en las culturais cuestiones creativas. que se Y por envolvem otra com parte, as también, economias criativas. cada Por que outro hemos lado, realizado cada un vez nuevo que espacio realizamos um cultural o un novo nuevo espaço faro, cultural ou novo se ha faro, buscado buscamos a la comunidad de la zona a comunidade para que dessa también nos diga área qué tipo de para que talleres, qué também tipo de diga que actividades, qué tipo tipo de de oficinas cuestiones locales se querem, quieren que tipos de recuperar questões o se locais querem quieren fomentar recuperar e para que querem esos faros puedan, los fomentar centros para que esses culturales estén faros ou enfocados a centros realizar culturais este tipo de labores estejam en dedicados a estos essas espacios, propostas nesses sin dejar de espaços que lado foram que a demandadas, partir del sem arte y la deixar de cultura lado que a partir podemos da arte e da fomentar cultura podemos nuevas fomentar alternativas novas económicas al alternativas recuperar saberes y econômicas, tradiciones muy ah, arraigadas en nuestras recuperando comunidades. tradições nestas Y por último, lo que comunidades. nos Por gustaría decir último, es que o que también nós gostaríamos de dizer é todas que las personas também que han todas estado as trabajando pessoas que dentro de estos estiveram espacios
nestes los promotores como espaços, con los trabalhando, coordinadores, promotores, los coordenadores, diversos talleristas que tenemos en los diversos recintos, encarregados das buscan la oficinas, manera de hacer llegar buscam as formas de recursos, no solamente económicos, sino que os materiales a los cursos espacios y a sus propios que proyectos, a cheguem partir a de todos, vincularse con a empresas, partir de se vincular vincularse com con empresas, el sector, com o con setor, otros sectores de gobierno com outros y con setores do sectores governo, públicos y e com os privados, setores públicos e asociaciones privados, civiles que puedan associações hacer uso de los servicios que de los possam faros, fazer tanto uso de dos los talleres faros, como sejam de los das eventos culturales o de oficinas, los como dos propios eventos espacios, los cuales culturais e dos próprios se pueden, espaços, e podem podemos hacer algunos intercambios fazer que algumas permiten trocas que que haya un permitem flujo constante que tanto de haja um materiales fluxo como de constante cuestiones de económicas materiais, como de que nos questões sirven para econômicas, inyectarlas que o para potenciar levam proyectos a que productivos dentro de potenciem los propios projetos espacios. produtivos nos próprios espaços. Muito obrigada. Y Outra coisa que eu queria dizer también los faros han é sido que un também os referente faros foram y han servido para referentes, ser otros serviram espacios para culturales ser en outros otras espaços partes del culturais país em outras partes do y país de otras e partes também del mundo em o outras de partes do Latinoamérica mundo que han e da volcado América los ojos Latina a la red de faros para foram ver as desarrollar faros otros proyectos da nossa culturales cidade para desenvolver outros projetos semelhantes em y outros actualmente, por lugares, ejemplo, locais do mundo e da algo América Latina. Uma coisa muy muito sonado en la e Ciudad de que México foi están muito siendo las badalado é utopías, que na cidade do México que são son as nuevos utopias, espacios que la são jefa de novos gobierno, espaços que a General chefa de Iztapalapa, governo, actualmente las generará a en la Ciudad de atual México, chefe de pero que governo, tienen como referente que obligado tem como también referente obrigado la red de a rede faros de como faros, antecedente directo para como estos nuevos antecedente espacios direto culturales y para esses sociales que se novos están desarrollando espaços en la ciudad. culturais e sociais que estão se Muchas desenvolvendo gracias. na cidade. Muito Muchas obrigada. gracias, José Luis. Y ahora Muito sí, obrigada, damos José nuevamente Luis. E turno agora a vamos passar María a Fernanda. palavra a Maria Fernanda. Muito obrigada. Como reflexão final, eu diria que para Medellín foi chave a articulação entre a universidade, as empresas e a sociedade. É uma equipe e essa capacidade de unir e de formar um conjunto, e principalmente no caso pontual da economia criativa, que nasce como expressões se manifesta como oportunidade econômica rodeada como uma grande aposta, principalmente como é manifestada e como pode ser acompanhada como motor de crescimento da cidade. Para nós, como desafio, o talento, não só como um avanço cultural, mas com a parte digital, com as habilidades digitais e da inteligência artificial, e que isso não seja somente das indústrias criativas, para que todos, como podemos combinar e como podemos definitivamente harmonizar todas as apostas e todos os esforços no mesmo sentido, como fortalecermos os trabalhos empresariais que são gerados como valor agregado para o crescimento econômico. Isso se consegue através da reunião do talento e das empresas. Este trabalho articulado com a governança e, ao mesmo tempo, leva a uma política pública de longo prazo. Não é somente um trabalho público, mas que está ativamente ligado à academia, ao empresariado e à sociedade civil, e que nos permite garantir que essa seja uma indústria onde há sociabilidade e há uma aposta que vamos encontrando nos setores que estão entrelaçados. E isso, então, traz a música, a cultura em vivo, mas a futuro poderíamos ter outros setores ligados, outros setores que estejam prontos para continuar crescendo e acompanhando todo o nosso projeto. É muito importante que possamos gerar esse acompanhamento institucional e que está ligado à economia criativa. Muito obrigada. Bueno, gracias María Fernanda, Muito gracias obrigada, a Maria todos. Fernanda, muito Y bueno, obrigada a ahora vamos a pasar a todos. nuestro
Eu agora vou passar ao nosso terceiro bloco, que vamos convidar as diferentes cidades e seus representantes para compartilharem as experiências que entusiasmem a outras cidades a implementarem esse tipo de experiência. Vamos começar com José Luiz e logo vamos continuar com Maria Fernanda e por último Muy Sabrina. bueno, bien, bien. Bueno, una de las recomendaciones Uma es das que recomendações é las que fábricas de artes y as oficios, fábricas espacios de artes e similares, ofícios e deben espaços de ser semelhantes devem ser realizados no solamente a realizados não partir de somente a partir lo de que el gobierno o que o del gobierno governo quiera realizar, sino también queira debe de realizar, involucrar mas também directamente a la envolver sociedad civil, a a las sociedade comunidades civil, donde se van a as desarrollar este tipo de comunidades onde proyectos, vão se ya desenvolver que esses la projetos, participación de ellos já es que a sumamente participação importante. deles é fundamental. Creemos firmemente que Ah, los achamos actores que que deben de os ocupar los atores que espacios devem públicos o ocupar os los espaços espacios públicos, de os gobierno espaços dentro de de governo los recintos dentro culturales deben de ser dos gente de la recintos comunidad, culturais devem ser no pessoas deben de dessa ser comunidade, gente não devem que ser venga de pessoas otros que espacios venham o de de otros outros lugares espaços ou de lejanos, outros ya que el espaços arraigo que que estejam puedan tener longe, con estos porque as pessoas espacios devem ser va muy de la mano pertencer a de esses espaços, conocer su porque tem que comunidad y de conocer conhecer a sus experiencias. comunidade e as Cuando experiências iniciamos dessa el Faro de comunidade. Oriente, que Quando fue el nós primer iniciamos o faro, Faro la de primera Oriente, que fábrica foi de o artes y primeiro faro, oficios, a primeira fábrica de artes prácticamente e el ofícios, 80% y el praticamente 90% de las a personas que 90% das trabajaban en ese pessoas que espacio trabalhavam nesses era gente espaços que venía de eram fuera pessoas que de vinham de la fora localidad, da pero con localidade, el da tiempo cidade, mas com o esto fue tempo cambiando isso y foi actualmente mudando e prácticamente el atualmente 95% de las praticamente personas que 95% trabajan das dentro de pessoas que una fábrica de trabalham artes y dentro oficios da o fábrica dentro de de un artes e centro cultural ofícios e es dentro gente de do su centro propio cultural são entorno, gente pessoas do cercana a entorno, do sus propios contexto, recintos, e moram gente que perto conoce sus desse espacios, espaço, que porque trabaja para esa conhece os espaços, que trabalha para essa comunidad y que comunidade trabaja e para que desarrollar trabalha para desenvolver cuestiones que saben que questões que cuando ellos se sabem vayan que les va a quando eles servir no vão embora solamente vão a ellos, servir não sino somente a también a su eles, mas também familia, a sus à vecinos, família a sus deles, e amigos, vizinhos e a ¿no? todos os Y eso para amigos. nosotros es muy E isso para importante nós é que fundamental podamos o que e, se e é fomente, ¿no? Que fundamental todos e los que isso espacios também seja assim em outros tengan espaços gente e que que sea de la tenham comunidad o de la pessoas que sejam localidad da trabajando en comunidade estos espacios. También trabalhando nos algo que mucho espaços. hemos intentado, tanto en Uma los coisa que faros nós também como en los tentamos centros muito nos culturales faros e nos centros culturais es é democratizar la democratizar elección a de nuestros eleição propios dos nossos próprios responsables de los recintos responsáveis y se ha desses buscado lugares. la manera de hacer Buscamos a participen maneira de fazer, a de que la comunidad de participem, los talleres, participe a a los comunidade promotores culturales, a la dos comunidad promotores vecinal, culturais, a comunidade para dos elegir vizinhos, quiénes son sus para escolher responsables, quem que são no os sea una responsáveis, imposición que não desde la seja uma Secretaría de imposição Cultura, desde a Secretaria de Cultura da el funcionario Prefeitura, público que se ponga al qual frente de seja o estos recintos, funcionário que sino que se esteja à busca frente desses fomentar lugares. que las propias Busca-se que comunidades as próprias puedan comunidades tener possam voz y voto y ter puedan voz e elegir voto e a la escolher persona que los a va a pessoa representar o que los vai vaya a dirigir durante representar e cierto vai tiempo. dirigir durante Muchas certo gracias. tempo. Obrigada. Bien, muchísimas gracias, Oi, José muito Luis. Y obrigada, José ahora vamos a Luis. pasar con María Agora Fernanda. vamos passar a palavra para Maria Fernanda. Eu Eu quero voltar a dizer o que essa união da universidade, das empresas e da academia como uma chave para o trabalho que foi feito em Medellín. Essa é a expressão que nós encontramos e a maneira de recomendação é muito importante. A governança da política pública é a que vocês estão vendo agora. O papel público é a longo prazo, é uma aposta a longo prazo e que permite ter estratégias em questões de formação e da estrutura, de atração para os investimentos e que permita concretizar estas apostas da indústria, neste caso, a indústria criativa, e também, no nosso caso, identificar esses talentos da cidade, pois existem muitos artistas, Karol G, Juanes, muitos outros, que entender que eles não foram, isso não é gratuito,
há uma história de trás disso, uma história que ocorreu nesses territórios e nessas cidades, e que, de uma maneira, temos que buscar que maneira acompanhar isso com políticas públicas de ordem institucional, com formalização, e que permita que não seja uma expressão só de um momento, mas que seja verdadeiramente uma aposta que seja sustentável durante o tempo, ao longo do tempo, e que muitas cidades e outros países aspiramos que no mundo esses sejam motores para que seja feita uma mudança. Então, hoje é uma indústria emergente que está começando a ser reconhecida, e a questão é ver como fazer visualizar esse motor de crescimento econômico das cidades. Bom, muito obrigada, Maria Fernanda. Antes de dar a palavra a Sabrina, eu queria dizer a vocês que já podem ir pensando nas perguntas, deixando as suas perguntas no chat. E, Sabrina, eu gostaria agora de escutar a sua opinião. Se tivesse que fazer duas recomendações, a primeira que faria seria pôr em valor a articulação entre educação, criatividade, cultura, tecnologia e emprego. Articular essas dimensões de maneira mancomunada, porque quando isso acontece, tudo que tem a ver com formação tem um sentido real e transformador, especialmente para os jovens. E a segunda tem a ver e que se relaciona muito com Maria Fernanda, porque falou Maria Fernanda, mas e aparece muito essa recomendação, é a articulação público-privado, pensar no longo prazo, desenhar políticas públicas co-criadas com o setor produtivo, PYMEs, universidades, setor público, empreendedores, que todo o ecossistema faça parte do design e da implementação das políticas públicas, porque justamente isso vai garantir a continuidade para além de cada uma das nossas administrações. Muito obrigado. Obrigado a todos, a Sabrina, José Luiz e Maria Fernanda. Agora, se a coordenação tem alguma coisa para dizer da Cidade dos Educadores, se não, eu vou compartilhar algumas reflexões gerais, vou fazer algumas perguntas, e também lembro que a vocês que podem deixar as perguntas no bate-papo, se quiserem. Agradeço de novo as exposições a todos. Concordo em muitas das questões que foram trabalhando, em como isso traz questões específicas que são próprias às cidades, em que cada um de vocês estão trabalhando, e também considero que há alguns pontos em comum entre as três cidades, que é uma fortaleza para toda a rede de cidades educadoras, que podem articular nas agendas de vocês e permitir que façam continuar aprendendo e articular entre as diferentes cidades todas essas experiências que estiveram compartilhando. Nesse sentido, acho interessante destacar uma coisa que vocês comentaram, a incentivo ao talento criativo através de demandas específicas, também como trabalham com grupos específicos, comunidades locais, jovens talentos específicos, como há certa retroalimentação, aliança entre organismos governamentais, entre setores do privado, do público, entre cidades. Sabrina também falou sobre questões que têm a ver com outros países, não lembro especificamente, com a Armênia, como foram acontecendo essas articulações entre diferentes distritos, como falou José Luiz e Maria Fernanda, e como isso tudo vai gerando circuitos produtivos, simbólicos, mas também econômicos,
E nessa linha vão acontecendo. E como vocês falavam da formação das gerações mais jovens, a partir das próprias demandas e interesses em ofícios criativos, principalmente relacionados a essas áreas, e como estão apostando por empreendimentos que claramente vão ter um impacto social e local muito grande, e nessa ideia como vão gerando fomento da diversidade cultural e uma identidade cultural que tem as cidades que vocês estão recuperando. Nesta linha, queria perguntar, por um lado, quais são as situações que vocês encontraram complexas, difíceis, dificuldades no momento de fazer e de ter essas experiências e propostas. Também pensando no que pode acontecer, vocês têm dimensões muito grandes, enormes. O que acontece quando isso se faz em cidades menores, com menos recursos? Quais são as recomendações que podem fazer, dar conselhos? E também, outra pergunta, e depois recupero as perguntas do bate-papo. Aqui eu deixo esta pergunta e a outra pergunta que deixo é se podem dizer sobre como fazem para gerar esse vínculo. Vários de vocês comentaram recuperar o vínculo. José Luis falou com os atores locais. Como fez isso? Como convocar? E o mesmo para Sabrina e Maria Fernanda, falavam de setores privados e setores públicos. Como fizeram e geraram essas articulações? E depois já vamos passar os comentários e as perguntas que devem ter todos para fazerem. E agora sim, podem ir respondendo na ordem que vocês mesmos considerarem melhor. Eu gostaria de começar. Uma situação complexa que nós encontramos no acompanhamento das indústrias criativas é a falta de reconhecimento próprio como indústria. Não como indústria, mas sim como atores culturais, expressões culturais artísticas. Então, quando nós entramos conversando com eles, aqui pode haver outro tipo de iniciativa de desenvolvimento nas indústrias. Havia uma barreira muito grande na conversa com os que eram os artistas, mas que ao mesmo tempo não sentiam esse potencial para criar dentro das empresas. Então havia uma conversa há muitos anos e cada vez encontramos mais conexão e reconhecimento próprio em que sim, somos indústrias criativas, que não só somos artistas e que cumprimos os dois papéis. E de maneira institucional também compartilhamos entre a Secretaria de Cultura, trabalhando com os artistas, e a Secretaria de Agroeconomia, trabalhando e buscando o desenvolvimento empresarial junto com esses artistas. Então, aí nascia uma situação complexa que foi evoluindo, mas que para o setor cultural foi, como dizer, foi uma barreira na conversa, no diálogo, mas o material público-privado para nós foi fazer um exercício nas cidades e que esse exercício foi feito através de um comitê entre esses atores e que fazemos uma plenária que foi feita de maneira sem interrupções durante 2 anos e que foi liderado por empresários, com participação de reitores das universidades da cidade e também com participação do Estado, o governador, o prefeito e alguns delegados também da área econômica. E conversamos sobre talento, sobre tudo que tem a ver com financiamento, com empreendimentos inovadores e também com plataformas que está dentro, que nos permita ou seja, formar uma plataforma para que haja um crescimento econômico com esse propósito de gerar, dentro das ciências, inovação, apalancando também a parte artística.
Muito obrigada, Maria Fernanda, Sabrina, José Luiz. Sí, Sim, un eu poco tomando um esta cuestión pouco que comentabas de tomando essa convocar a los questão que actores você locales, comentava de ¿no? convocar os Lo que atores se hace o locais, que hemos o que se realizado faz ou o que desde nós Cultura y desde el tentamos Estado fazer es tener através da todo un Secretaria de equipo Cultura, territorial, buscar foi a los convocar na diversos parte actores territorial e buscar locales que diversos tenemos en las atores diversas locais que nós poblaciones, temos ¿no? em Y várias prácticamente de casa en delegações, casa, preguntando a los praticamente ir vecinos, de casa em casa, chamando os a los comerciantes, vizinhos, conociendo também con los comerciantes, actores culturales conhecendo ou locales, buscando vínculos ¿no? com os atores Haciendo como esas locais, alianzas fazendo para um empezar tipo de a parcerias ou identificar nuevos liderazgos, alianças empezar a para identificar buscar algumas a las figuras lideranças que e son más identificar representativas as en los figuras que lugares eram mais para empezar a representativas em dialogar con determinados ellos los diálogos. lugares Y para también avançar com se os convocan diálogos. E asambleas também convocamos en el espacio assembleias público en el nos cual espaços vamos y públicos, platicamos sobre nos los quais proyectos nós que se podemos pueden realizar praticar y a e partir de ahí realizar empezamos a esse tipo detectar de encontro. E a a partir diversos daí actores começamos a para que empiece a detectar involucrarse diversos atores con los que proyectos que se poderiam quieren ultimar o participar empieza a e que manifestarse poderiam de alguna u opinar otra manera. e, de alguma maneira Y ou esas outra, personas son con las começaram a que vamos, participar. con Essas las que vamos pessoas são as trabajando com que nós para el vamos desarrollo começar de a trabalhar estas para acciones. Entonces, desenvolver estas prácticamente ações. es un trabajo que se empieza a Praticamente é um seguir en trabalho casa, ¿no? de De ir estar casa em de forma casa, participativa y de buscar as estar pessoas que vinculándonos participem e con tratar los de actores ligar ou locales que vincular sabemos nós com que essas conocemos, pessoas, que sabemos e con los conhecemos que que estamos são as trabajando pessoas prácticamente. que Entonces, así saber es com como un quem estamos poco trabalhando estamos realmente. haciendo Esta é uma estos maneira de actores como y estas estamos personas fazendo, en los diversos buscando esses espacios. atores, essas pessoas nesses espaços comuns. Bien, continúo yo, si Bem, gustan. continuo eu, se vocês En quiserem, pode relación a deixar. costos, me Em parece relação, interesante como eu contar acho que no tanto interessante ahora, pero que sí contar que que al não tanto principio, agora, mas que un no poco en línea con princípio, lo que um planteaba justo pouco María em Fernanda, pero linha al com o revés, que a Maria de Fernanda poder dizia, a los mas de uma grandes forma contrária, o que organizaciones por nós ahí o a pudemos otras foi áreas del tomar gobierno, decisões com os grandes poder através como de outras áreas do explicar o poner governo, en valor poder explicar ou justamente colocar em la economía valor creativa. a ¿Cuáles son economia los y criativa. eso Quais generó un são desafío muy interesante isso porque gerou um nos desafio obligó, en el muito buen sentido, a importante, porque generar nos obrigou, no información. bom sentido, a Y esa gerar información informação. realmente E fue essa muy valiosa en informação foi algunas realmente muito universidades, en indicadores, valiosa, etcétera, para porque hablar de puestos de trabajo, podemos para falar hablar de sobre impacto de postos de innovación en la trabalho, creatividad de de sectores impacto no de tradicionales, inovação com a para criatividade de hablar setores não de cómo es el tradicionais, sueldo promedio de para las falar industrias como se deu creativas, a cuál es la média da población indústria que se criativa, qual é a emplea dentro de população que esos se sectores. emprega Hemos hecho dentro también desses hace poco un setores. estudio de impacto Fizemos de também Sage um Gates estudo en la de ciudad de Buenos Aires impacto que arrojó de um números caso súper específico ricos. que deixou números muito Y eso fue muy ricos. E importante isso foi muito sabiendo cómo venimos de importante muchos años porque para numa poder decir, conversa de bueno, muitos la anos, economía num creativa es diálogo un de sector muitos anos para ver estratégico que a para las economia ciudades y para la criativa ciudad de é Buenos um Aires en setor estratégico particular. para a Creo que ya lo cidade, hemos particularmente logrado, para a cidade de Buenos Aires. Acho que nós pero já bueno, sí conseguimos fue un bastante, trabajo y fue clave mas ahí foi um generación de trabalho, foi datos y de chave a información geração de y de dados e de dados argumentos de informação e de para argumentos poder demostrar los que atributos y el valor pudesse que tiene para el mostrar os desarrollo de las atributos e o ciudades. valor que Y en tem para relación o a cómo generar desenvolvimento das vínculos, cidades. Em relação a como gerar os vínculos, nosotros no tenemos tan nós não institucionalizado temos tão en términos de institucionalizado reuniones em semanales termos o de un comité reuniões económico semanais ou privado en la comitês ciudad de Buenos econômicos Aires, pero privados na cidade de sí Buenos Aires, generamos mas mesas de geramos trabajo, mesas digamos, de y es trabalho, uno a uno. e é um lugar, Intentamos ir um a siempre um. por los más Tentamos representativos de cada sector. sempre ir aos Cámaras, setores mais las representativos, empresas que por ahí más câmaras, tienen trabajo en general, pero empresas que muchas veces por también aí se nos podem acercan gerar mais emprendedores que por ahí tienen aproximação. emprendimientos Também, que as están en outras vezes, otros aparecem países. Vamos empreendedores ou digamos, referentes ou líderes de outros mesas setores que de também são trabajo escutados nessas en mesas de universidades trabalho. o centros de formación. Universidades, Es un centros de trabajo informação. É um por ahí un poco trabalho artesanal en um el pouco sentido de que es un a uno, artesanal, pero no siempre sentido de intentando que ir é por los um a factores um, más mas sempre representativos de cada tentando ir uno de los para, sectores para através dos justamente atores poder mais tener la mayor capitación representativos, posible. para poder ter a maior captação possível. Muito obrigado a todos pelas respostas. Queria recuperar alguns comentários no bate-papo para José Luiz.
Se tem projeção para a ideia de que há uma projeção para que Faros esteja em outras cidades que ainda não está. E Guillermo Teches pergunta, e nessas experiências como organização, se foram vítimas de ataques. Ele fala de questões como especiais, mas se tiveram algum, alguma dificuldade a respeito da recepção de algumas dessas experiências, se querem compartilhar essas questões, ou os crescimentos no futuro que vão ter essas experiências relacionado com o que Georgina está perguntando. Actualmente, bueno, los faros y centros culturales en la Ciudad Atualmente, de os pares e México centros estamos culturais na ubicados Cidade en de México estão prácticamente em praticamente 8 de las 16 8 delegaciones das políticas con 16 las que cuenta la delegações ciudad, políticas ¿no? que tem a cidade, Digo, hemos ido creciendo poco a e poco desde el año crescemos 2000 aos ahorita poucos, desde o prácticamente ano son 2000 25 años. Se até llevan hoje 11 são centros 25 anos. culturales que se han realizado, Temos 8 bueno, 11 centros espacios que culturais, tenemos. 11 espaços Lo que sí es que no total. O que eu no posso hemos dizer é crecido a un que ritmo não crescemos vertiginoso, num no porque la experiencia ritmo no sirva, sino porque vertiginoso, también não porque a experiência não seja creemos útil, que mas porque debemos de ir consideramos que devemos dosificando ir aos poucos las formas en que vamos haciendo para pensar as cultura formas em que en vamos la fazendo ciudad cultura y na apoyando las cidade industrias creativas. e apoiando as No indústrias solamente dentro de criativas, la não Ciudad de somente México está el dentro da modelo de cidade los do faros, México, que fue el é o primer modelo dos referente, faros. sino también Esse con foi o el primeira tiempo se referência, construyeron mas com o otros tempo espacios construíam-se culturales, outros ¿no? espaços Que tuvieron culturais como referencia a los que faros, tiveram como pero que referente se os hicieron de una faros, manera mas diferente que o son se más fizeram de pequeños, uma maneira pero que diferente, están menores, sirviendo en mas demasía que como son los serviram pilares muito como os o pilares, actualmente las ou utopías que se atualmente desarrollaron en as utopias Iztapalapa y que que son la estão em apuesta también Iztapalapa, del e nuevo que é uma gobierno aposta de do la novo licenciada governo Clara Brugada, da, la actual de jefa de Clara Brugada, gobierno, a atual para chefe de realizar governo, para también realizar espacios o também estas unidades espaços de e transformación y essas unidades organización de para la inclusión y la transformação e armonía social, organização e utopías, inclusão, en por isso prácticamente utopias, todas las em alcaldías de la todas Ciudad de as México. prefeituras Y da es un Cidade de proceso en el México, cual todas as áreas. estamos É um involucrados processo los no faros qual también de estamos una manera, envolvidos os faros de asesorando la uma parte forma, cultural junto assessorando a desde la parte Secretaría de cultural Cultura, dentro ¿no? da O sea, Secretaria de Cultura. propiamente no tendremos más faros por el Propriamente momento en la não ciudad, teríamos se mais están faros na fortificando estos cidade, que tenemos estão actualmente, sendo pero se está fortificados os que temos trabajando en até este otro agora, modelo de mas estamos utopías, trabalhando nesse en el outro cual modelo de también los utopias, faros no están qual siendo temos os partícipes de faros ellos. que estão sendo partícipes dele. Muchas gracias, José Luis. Muito obrigado, José Luiz. Sabrina o María Fernanda, si quieren Sabrina, hacer Maria algún Fernanda, se querem comentario. fazer algum outro comentário? Bueno, Bom, vamos a vamos dar un poco cierre a este dar, intercambio vamos que dar o consideramos fechamento a fue esse importante, intercâmbio, essa valioso, troca de compartir experiências muchas que nós experiencias consideramos venezolanas valiosa, y sobre todo por este todos os que diálogo estiveram que aqui intentamos presentes, que se fue principalmente esse generando y diálogo que estableciendo foi entre gerando e ellas y un poco para estabelecendo entre compartir elas al e um resto de las pouco ciudades venezolanas compartilhando com as outras cómo cidades puede educadoras, profundizar en algunos de como estos pode ser aspectos, pero aprofundado alguns fundamentalmente yo aspectos, considero mas que la idea es principalmente o que eu tomarlo como un puntapié considero como ideia para principal empezar a é pensar dar la posibilidad início de, a bueno, de crear estos pensar ecosistemas em creativos donde criar esses poner, o ecossistemas tal vez no se criativos, puede onde abarcar todo, las colocar. ciudades son muy Talvez não distintas, possamos pero sí empezar a englobar pensar en toda a lo cidade, que são creativo, muito en diferentes, mas fomentar pensar no la criativo, educación, todo este aspecto na digital, educação, el no acesso financiamiento, digital, a partir de nesse ciertos grupos o financiamento ciertos através de sectores de la certos ciudadanía grupos ou de y certos la posibilidad de setores da cómo ir cidadania. trabajando E a con ellos. possibilidade Un de poco lo trabalhar em si las experiencias conjunto, fueron que é mostrando, o ¿no? que as Y sobre todo para diferentes pensar las experiências ciudades puderam educadoras falar, en clave pensar con nas políticas de cidades sostenibilidad y educadoras de em innovación. chave de políticas de Así que te agradezco un sustentabilidade. montón, Eu agradezco un fiquei muito montón todas las experiencias interessada desde em el lugar de tudo las o que foi ciudades dito, argentinas en este caso. agradeço Me muitíssimo quedaron muchas as preguntas, experiências que pero foram también explicadas creo que aqui. para todos
tenho algumas perguntas e considero que para todos que saibam que isso é uma rede que pode gerar intercâmbio entre vocês, troca de experiência entre vocês e que através da a própria associação vocês possam abrir pontes e poder gerar essa troca de experiências entre as diferentes cidades. Passo a palavra final para a Laura Afonso. Muito obrigada a todos por esse espaço. Muito obrigada a você, Alejandra. Muitíssimo obrigada a José Luiz, a Maria Fernanda, a Sabrina e a todas as pessoas e as equipes aqui presentes, e também a equipe da delegação, que também está sempre trabalhando juntamente conosco. Eu acredito que foi uma jornada muito interessante. Muitas vezes as cidades são diferentes, mas estas são questões que nós temos que pensar e refletir, porque trazem ideias e podemos pensar como colocar isso em nossas cidades. Eu fico com algumas ideias que eu resumo, ou que resumi, Alejandra, e que eu acho que de alguma maneira é importante pensar na necessidade das políticas a longo prazo, de poder ter objetivos de trabalho que ultrapassem o momento atual e que permitam uma continuidade no tempo. Isso é algo muito importante para a nossa região da América Latina. Nem sempre isso é algo que nós tenhamos presente, esse vínculo com as comunidades, com as universidades, com as instituições, com as empresas, que todos vocês mencionaram. Eu acho que realmente esse vínculo é muito importante, essa jornada foi importante por isso. Dizer que tanto esta jornada está gravada, que vocês podem voltar a assistir mais adiante, também o material que cada uma das cidades coloca está disponível e podem ser compartilhados, e todas as inquietações que vocês possam ter, perguntas para continuar gerando este espaço, está para ser compartilhado. Para cumprimentar a todos, eu digo que tem muitas cidades que nos estão acompanhando, cidades do México, Tomacuato, Chihuahua, México, Tonacuato, várias outras, Rincón, Playa do Carmen, Guadalajara, do Brasil nos acompanha Galves, Santos, Carazinho, Curitiba, Guarulhos, Santa Maria, Passo Fundo, Santiago, Porto Alegre. No caso de Rosário, também nos acompanharam a cidade de Mauro Abrigo, Buenos Aires, Córdoba, Cidade Autônoma de Buenos Aires, Vila Maria, Pantaja Norte, Laguna Larga, Corralito e outras mais. General Coralijo, San Justo, Bariloche, Ceres, Equador, Quito, Porto Rico, Caguás, de Colômbia, Medellín, para que vejamos a transcendência das cidades, que algumas que nem são membros da rede, mas que estão participando e que está aberto para que possam aderir às redes. Agradecemos muitíssimo o tempo de cada um e cada uma de vocês. Desejo uma boa tarde, agradeço o tempo de quem fez as exposições, deu as palestras, a Alejandra orientando e conduzindo esse encontro, e todo esse material vai estar disponibilizado e esperamos encontrar-nos em futuros encontros e intercâmbios. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. Chao, muchísimas gracias. Muito obrigada. Chao a todos y todas. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tchau a todos. Está Nelson ahí. Chao, Nelson. Ai, foi.
Gracias.